Saudações, que é Roberto Giovanaz, diretamente da Associação Outro Porto, Indústria Criativa, e começa agora mais um Diálogos de Cinema, o podcast do ecossistema audiovisual Região Sul. E no episódio de hoje vamos dialogar com Kiko Ferraz sobre áudio. Kiko, conta um pouco da tua trajetória, da tua história para nós. Seja muito bem-vindo. Eu que te agradeço, Roberto. Estou muito feliz de estar aqui. E é muito especial para mim estar aqui em Pelotas, né? Eu sou bisneto de um cineasta aqui de Pelotas, um cineasta pioneiro, Francisco Santos, é meu bisavô. E meu pai nasceu aqui também, e durante muitos anos eu não vim. Eu acabei vindo para cá pela primeira vez, eu acho que com 40 anos, cara. Olha que loucura, né? Morando em Porto Alegre e não tendo... Porque as famílias se afastaram, aquelas coisas que acontecem, eu acabei só voltando e conhecendo de verdade a cidade muito mais tarde. Eu adoro estar aqui, muito legal. Minha trajetória no cinema, né? Enquanto meu bisavô era um realizador audiovisual, produtor, eu sou um cara do som. Eu trabalho fazendo som. Mas nem sempre foi assim, né? Eu entrei no audiovisual pela publicidade, porque foi a escolha que eu podia fazer naquele momento de curso superior, que não existia curso de cinema. Então eu acabei fazendo publicidade, mas já no meio do curso, assim, eu já tinha certeza que o que eu queria era trabalhar com som ligado ao audiovisual. E tinha banda, sempre trabalhei a voz, técnica vocal, não sei o quê. Em paralelo eu estava virando locutor, mas eu queria ser um produtor de som, assim, tanto de música quanto de desenho de som. E foi isso que eu fiz. Depois de me formar em publicidade, eu tive a oportunidade de estudar em Hollywood, fiz um curso lá chamado Recording Institute of Technology, que é dentro de uma escola que se chama Musicians Institute, que é em Hollywood, ali no coração de Hollywood, na Calçada da Fama. E foi um ano muito legal para mim, assim, porque quando eu voltei para Porto Alegre, eu tinha essa experiência e um conteúdo de áudio assim muito forte, muito intenso, porque é um curso intensivo, né? 6 meses, assim, uma imersão. E quando eu voltei para Porto Alegre era isso, eu estava formado em publicidade, formado nesse curso de som, e o que eu queria fazer era trabalhar com cinema e com música, eu não queria trabalhar produzindo publicidade. Embora eu seja um locutor publicitário, mas isso é paralelo, né? Aí eu tive a ideia e o apoio também, o apoio familiar naquela época, para botar de pé um estúdio onde a gente faz som para filmes, séries, documentários e de vez em quando a gente produz uns artistas musicais também. É isso, essa foi a minha trajetória. Pela via da publicidade, eu acabei no cinema. Talvez se eu hoje fosse escolher a faculdade, eu fosse direto para uma faculdade de cinema, né? Mas naquela época eu não tinha essa oportunidade estando em Porto Alegre. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma iniciativa que busca impulsionar a indústria cinematográfica no extremo sul do Brasil. As atividades são realizadas com recursos da Lei Paulo Gustavo, Procultura RS, Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Instituto Estadual de Cinema, Ministério da Cultura e Governo Federal. O Ecossistema Audiovisual Região Sul é uma realização Campos Neutrais Produções e cursos de cinema da Universidade Federal de Pelotas. Kiko, eu queria que tu falasse um pouco sobre o tema que tu tratou na tua oficina, que é o desenho de som. Fala da importância disso dentro do audiovisual, dentro da produção audiovisual, né? Eu estava pensando, Roberto, que o que me traz para um evento como esse, assim, não é a urgência de trazer um conteúdo de aula, mas é uma vontade minha de espalhar a palavra do som, entende? E nesse sentido, assim, uma palestra ou até uma oficina, que é o que vai rolar agora, depois do nosso papo, eu vejo que o meu papel é muito mais sensibilizar, de uma forma lúdica, inclusive, assim, prazerosa, sensibilizar as pessoas para as nuances e as possibilidades do som. Porque esse é o tipo de coisa que a gente tem que aprender com o corpo, né? O som é vibração, a gente ouviu bastante coisa hoje de manhã e os corpos receberam essas vibrações, né?
Então eu acho que som é muito importante a gente aprender com o corpo e não ficar só despejando conteúdo. Então, como eu tenho pouco tempo aqui nessa cidade espetacular, eu decidi apostar muito nisso, nessa vivência. E mostrando exemplos de filmes, coisas de séries que eu mostrei, trazendo sim um pouco de conteúdo mais, né, palpável, mas sempre tentando ilustrar isso com exemplos para que eu vá criando essa memória sonora nas pessoas e para que elas possam talvez já imprimir essas ideias sonoras até no roteiro audiovisual. Antes da pré-produção, antes de filmar, está escrevendo um roteiro e já está imaginando como vai ser o som. Então, se algumas pessoas passarem a ouvir filmes de forma diferente, eu fico feliz. Acho que é por aí. Isso que eu queria que tu falasse um pouco mais, né, Kiko, sobre esse planejamento do som. Já no início, antes de começar um projeto audiovisual, já começando a pensar nisso, queria que tu falasse um pouco sobre isso, assim. O áudio, ele tem a capacidade de deixar um filme, fazer com que o filme seja memorável, emocionante, maravilhoso, e ele tem a capacidade de destruir um filme, né? Há quem diga, é uma coisa meio polêmica, mas há quem diga que tu consegue assistir um filme com a imagem ruim e o som bom, mas tu não consegue assistir um filme com a imagem boa e o som muito ruim, né? Então, assim, o som, ele é metade da palavra audiovisual, né? Então, é muito importante que quando a ideia da narrativa surge, é muito importante que a ideia sonora esteja presente também, porque o som e a imagem no audiovisual, eles não devem ser redundantes. Som e a imagem, muitas vezes, é um diálogo, não é uma soma. É um diálogo, ou dá para dizer que é uma reação química. Então, se tu tem um plano detalhe de pés com um coturno subindo a escada de madeira de uma casa, e tu coloca em cima disso a voz de uma criança cantarolando uma cantiga de niná, aquela criança, aquela cantiga de niná, junto com aquela imagem dos pés subindo a escada, já te dão uma ideia de que alguma coisa horrível vai acontecer. E esses dois elementos, separadamente, não significam nada, mas quando tu junta os dois, é uma espécie de reação química, que é muito baseada na cultura cinematográfica que se desenvolveu ao longo de tantas décadas, né? Então a gente enxerga esses códigos, esses signos, e entende. Ou seja, quando a gente está escrevendo um roteiro e a gente descreve um lugar onde uma cena vai acontecer, vamos descrever o som também. Até porque isso pode ajudar a produção a escolher as melhores locações para aquela cena. Porque se a gente vai fazer uma cena que é intimista, sensível, delicada, essa cena provavelmente vai ficar péssima num lugar muito barulhento. Então, quando a gente descreve a situação na área da descrição do roteiro cinematográfico, não no diálogo, quando a gente está descrevendo, é importante a gente entender qual é o som desse lugar, né? Qual é o som dessa situação. E assim a gente vai construindo essa história de uma maneira muito mais legal do que nos momentos em que o som só entra na pós-produção. Porque quando o som entra na pós-produção, muitas vezes se criou um roteiro surdo, ou um roteiro mudo, ou um roteiro que não deixou espaço para a narrativa sonora. E eu já trabalhei em muito filme assim. Filmes extremamente verborrágicos, em que tem pouco espaço para o desenho de som. Então, e eu acho que esse espaço precisa existir. Som de filme não é só diálogo e música. Som de filme é silêncio. E para existir o silêncio, tem que ter tempo para o silêncio. Entendeu? O desenho de som, ele existe num filme no mesmo patamar da direção de arte, da direção de fotografia
existe uma direção sonora, que por algum acaso no Brasil não se chama direção de som, mas poderia se chamar. No cinema argentino tem direção de sonido, né? Aqui a gente tem o desenho de som. O que é o desenho de som? É a concepção sonora de uma peça audiovisual. Ou seja, como é que eu vou ajudar a contar essa história por meio do som? Então, basicamente a partir da história que a gente está contando, eu vou decidir se o meu filme ele vai ser mais silencioso, mais sutil, se eu vou enfatizar a presença corporal dos personagens. Aí significa que eu vou fazer Foley, né? Que é a dublagem dos movimentos. Eu vou ressaltar som de pele, roupa, abraços, sexo e tudo aquilo que envolve corpo. Ou se é um filme que vai para um lado mais infantil, por exemplo, a gente já não tem mais isso. Se a gente for pensar num filme fantástico, tipo um Harry Potter da vida, a gente vai trabalhar o som de uma maneira, às vezes, mais poética, mais sintética, mais lúdica, menos naturalista, vamos dizer assim. Então, o desenho de som é tu pensar e executar a banda sonora de um filme a partir de uma estética. Eu vou escolher, o meu filme é o seguinte. Eu dei o exemplo aqui, eu sempre dou esse exemplo porque ele facilita as coisas, né? Se tu pensar na franquia Star Wars, o desenho de som do Star Wars ele é fofo, ele é todo querido, ele é cheio de tudo é muito bonitinho, né? Porque o Star Wars ele é um filme para todas as idades, né? E ele é um filme que ele é divertido, é uma aventura. Não é um filme sanguinário de guerra, não é um drama terrível que te faz chorar loucamente, sofrer. É um filme para toda a família. Agora, se tu pegar um outro filme que também é de ficção científica, que também é sobre o espaço, mas que é de outro gênero, que é o Interestelar, do Christopher Nolan, tu vai ter um outro som, uma outra ideia sonora completamente diferente, em que o que importa é a crueza humana, é a coisa assim, o Interestelar, ao contrário do Star Wars, que amacia e deixa tudo bonitinho, o Interestelar quer te jogar para dentro de uma nave que está passando por situações extremas de estresse da estrutura, entendeu? Então, quando tem aquela cena que eles entram dentro do buraco de minhoca com a nave, que eles vão andar na velocidade da luz, que é uma loucura total, né? O som daquela cena é como se fosse uma Kombi descendo um barranco, rolando um barranco abaixo. Justamente para que quem está assistindo o filme na sala de cinema se sinta dentro daquela nave e sofra dentro daquela nave. Então, esse exemplo do Star Wars e do Interestelar, ele clarifica um pouco o que é desenho de som, né? A partir dos roteiros dos filmes da saga Star Wars, tomou-se uma decisão de como vai ser o som desses filmes, né? E a partir do roteiro e do conceito de direção do Christopher Nolan para o Interestelar, tomou-se uma decisão de fazer um som cru, durão, assim. Os efeitos sonoros, os ruídos do Interestelar são muito altos. A música é muito alta. Ele é um filme que ele exige de ti um certo preparo físico para assistir. Eu vi o Interestelar no cinema 2 vezes, né? Eu vi ele numa sala de cinema convencional, 5.1, e vi ele em São Paulo, no IMAX, que é uma sala de cinema que a tela tem 8 vezes o tamanho de uma tela normal e a potência sonora é muito maior. Realmente, assim, se eu pudesse ver aquele filme de novo no IMAX toda semana, eu faria isso. Provavelmente eu teria uma perda auditiva depois de um tempo, mas foi muito legal. Então, eu uso esses 2 filmes como exemplos, mas a gente pode comparar um filme da Xuxa com, sei lá, azul é a cor mais quente, né? Um filme da Turma da Mônica comparado com uma animação. Então, assim, tu começa a comparar esses projetos audiovisuais e tu entende que não é só a música que é diferente.
Não é só a fotografia que é diferente, mas a estética sonora e a forma como o som conta a história, entendeu? Às vezes, a gente tem uma ideia para um filme que está na nossa cabeça, mas algumas escolhas de produção às vezes vão afastando o filme dessa ideia inicial. E uma dessas escolhas é aonde filmar, porque dependendo do local que tu vai filmar, ele pode ser visualmente incrível. Tipo esse lugar que a gente está, o Outro Porto, é lindo o lugar, lindo, super, super legal. Mas talvez as características sonoras específicas desse lugar não sejam as melhores para um filme por causa de vários motivos, entendeu? Então, às vezes o lugar visualmente é incrível, mas sonoramente ele é ruim. Se tiver muito trânsito em volta, muito cachorro, se for na beira da praia, às vezes filmar na beira da praia é um inferno, porque tu tem uma quantidade enorme de vento e de ruído do mar que não é bom. Então, assim, quando a gente tem uma ideia clara da história que a gente vai contar e de como ela deve soar, isso conduz a equipe de produção a escolher os melhores lugares para filmar. Teve um filme que eu trabalhei que, cara, foi um problemaço, porque eles descobriram um lugar, precisavam fazer uma cadeia, e descobriram um lugar que era um prédio abandonado, perfeito para fazer a cadeia. A direção de arte arrebentou, fizeram. Só que do lado desse prédio funcionam 2 emissoras de TV. Então, a interferência eletromagnética de radiofrequência é tão forte por causa das emissoras de TV que o som ficou um caos. Mesmo com cabo no microfone, não é que o microfone sem fio não funciona. Não, até o microfone com cabo tinha barulho de rádio. Então, essas coisas... aí o que aconteceu? A gente teve que dublar um monte de cena nesse filme. Então, tudo isso vai influenciando o resultado final, né? Então, eu defendo isso, assim. Quanto antes um profissional de desenho de som entrar na equipe, melhor para o filme. Então, esse conteúdo foi gravado aqui na Outro Porto, Indústria Criativa, e faz parte do Laboratório Audiovisual Região Sul, uma incubadora que desenvolve projetos audiovisuais ambientados no extremo sul do Brasil. Se gostou desse episódio, compartilha nas redes sociais e envia para alguém que também pode gostar. E segue a gente lá em @audiovisual Região Sul. Obrigado e até a próxima.